versículo 12. Nós nos reunimos nessa manhã para participarmos da ceia do Senhor, da comunhão dos santos. Para aqueles que nós não cumprimentamos, um bom dia e a paz do Senhor. Às vezes é difícil levantar da cama cedo, né? É mais um dia de domingo chuvoso. Alguns irmãos ligaram para mim, mandaram recado, justificaram. Uns estão viajando, outros foram trabalhar. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Paulo está escrevendo à igreja, e ele está concluindo um assunto que ele iniciou nos versículos anteriores. Você precisa entender e ler os versículos anteriores. Lembra quando eu disse aqui que quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita no hebraico e no grego, Velho Testamento hebraico e o Novo Testamento no grego. A Bíblia não foi escrita em português, muito menos em inglês. Ela foi escrita nos originais em hebraico, Velho Testamento, e o Novo em grego. Com o passar do tempo, quando o Evangelho foi sendo difundido, chegando em outras nações, em outros povos, a Bíblia então passou a ser traduzida na linguagem local. E o primeiro a traduzir as Escrituras foi um homem chamado, muitos têm a tradução, hoje nós usamos a King James, mas houve um homem que traduziu primeiro as Escrituras. Hoje nós usamos a King James porque a King James é a tradução do rei James, um rei que chamou um grupo de pessoas conhecedoras do hebraico e do grego e pediram para traduzir e se aproximar mais perto e correto das Escrituras. Mas quando esse homem traduziu a Bíblia não era dividida em capítulos e em números, não havia essa divisão. Os originais não há capítulos e números, versículos. O livro é inteiro. No hebraico, a Bíblia se lê de trás para frente. Se lê da direita para a esquerda. E aqui nós lemos o que é? Da esquerda para a direita, mas no hebraico se lê da esquerda, da direita para a esquerda, certo? Então, capítulos e versículos foram colocados no cânon para ficar mais fácil o entendimento. Esse é os 50% que é bom. Porque eu disse para vocês, abram a Bíblia em Romanos 5, versículo 12, foi fácil de achar, sim ou não? E é fácil até memorizar esse versículo.
mas nos originais não há essa divisão. E os outros 50% disso que não é bom é que nessa divisão o assunto foi cortado, o assunto foi tirado. Às vezes você está lendo algo, mas isso teve início em outro capítulo e ele está terminando agora. E aí veio alguém e fez essas divisões de tópicos. Você pegar na Bíblia, você vai ver que há sempre um subtítulo em cima do que você está lendo. Por exemplo, no que eu pedi para vocês lerem, está assim: morte em Adão, vida em Cristo. Morte em Adão e vida em Cristo. O apóstolo Paulo, vários séculos depois, o homem das informações celestiais, e ele vem trazer uma explicação, que todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos hoje, vem dos ensinos desse homem. Até mesmo os outros apóstolos que andaram com Cristo, aprenderam com Paulo. Por isso o Espírito Santo manda Paulo ir até Jerusalém, 14 anos depois, ministrar a eles o que Paulo ensinava. Por quê? Porque eles não tinham as informações que o apóstolo Paulo tinha. Eles não tinham as revelações que o apóstolo Paulo tinha. E então, o apóstolo Paulo leva até eles o evangelho e ensina até eles, e todas as cartas, tudo que Paulo escrevia, chegava aos ouvidos dos apóstolos, chegava ao entendimento dos apóstolos. Por quê? Porque eles recebiam as cartas e eles compilavam elas. Alguém vinha e escrevia elas, replicava e enviava. Assim era difundido o evangelho. Não é como hoje que você vai numa livraria gospel, que você encontra vários modelos de Bíblia. Você encontra Bíblia de R$10 até R$1.000, se você quiser. Você compra Bíblias de ensino, você compra Bíblias de revelação, Bíblias doutrinárias. Então, há modelos e modelos de Bíblias. Bíblias Thompson, King James, atualizada, revisada. Bíblias na linguagem de hoje, NVI. Você encontra Bíblias na tradução eu lembrei do nome do homem agora e já sumiu de novo. Mas você encontra a Bíblia viva, a Bíblia de Genebra. Você encontra a Bíblia de Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém. E aí você encontra gamas e gamas de Bíblias com suas traduções, com seus ensinos, com seus tópicos. Bíblia da mulher, entende? Mas naquela época não, naquela época era só uma carta e aquilo, alguém vinha e compilava aquilo e enviava. Chegava, copiava de novo e enviava. E hoje não. Hoje você pode montar uma biblioteca só de Bíblias sagradas. Entende isso, sim ou não, irmãos? Então não falta o evangelho. Hoje você passa até nas barraquinhas, está vendendo Bíblia, porque você compra Bíblia a R$10. Existe um grupo missionário chamado Gideões, que eles presenteiam as pessoas, eles dão para as pessoas aquela mini Bíblia de bolso, o Novo Testamento que a pessoa pode carregar no bolso. Quando eu me converti, eu ganhei uma biblinha dessa. Me deram uma biblinha daquela, e é essa biblinha que eu lia lá na empresa que eu trabalhava, onde eu era sócio, em Uberlândia, na confecção, que eu ficava ali. E aí eu comecei a ler sobre jejum. Assim que eu me converti, que eu voltei, naquela segunda semana em Uberlândia, eu comecei um jejum de 3 dias. A mãe do meu patrão, do meu sócio, ela me dava almoço e janta, porque eu morava no barracão no fundo, café, daqueles mais deliciosos. E por 3 dias eu neguei comida e eu neguei bebida, e eles acharam que eu estava ficando doido, porque eu não tinha falado para eles que eu tinha me convertido. E eu ouvi eles dizendo: vai lá, Emerson, vai lá ver o que está acontecendo com o Ivaildo. Ele não quer comer, ele não quer beber, ele não está certo, ele mudou, ele cortou o cabelo, ele tirou o brinco, ele não está certo, vai lá ver com ele. E ele vinha falar comigo: não, estou bem. E eu era um jovem recém-convertido, já jejuando 3 dias seguidos. E eu não podia falar, porque eu ouvi falar lá que não podia falar, que estava jejuando.
E eu não falava para eles, não, eu não quero. Até que então eu estava sentado lá, lendo no horário do almoço, a biblinha que eu tinha ganhado. E aí o sócio chegou e falou, o que você está lendo, Evaldo? Eu falei, eu estou lendo uma biblinha aqui. Aí ele olhou, mas por que você está lendo isso? Aí foi onde eu me declarei, eu falei, não, eu fui numa igreja lá e me converti, agora eu sou de Jesus. E ele correu e contou para a mãe dele, para o pai, e eles eram católicos, fervorosos. E eles, não, agora você virou crente. Eu falei, agora eu sou crente. Então, essas Bíblias eram e são ainda presenteadas. E a segunda Bíblia que eu ganhei foi do meu irmão, que quando jovem ainda, quando menino, ele começou a frequentar a igreja adventista, e eu zoei ele, nossa, o que eu pude zombar dele, nessa fé dele, nessa caminhada, ao ponto dele deixar de lado. E a Bíblia que era dele, ele me deu ela. E hoje essa Bíblia está na mão da minha irmã, toda marcada, toda escrita. Na época nós tínhamos aquele projeto de pegar a canetinha e ir riscando o que a gente lia, marcar o que a gente lia, escrever. E a minha irmã tem essa Bíblia de lembrança. A segunda Bíblia que eu adquiri foi uma Thompson, de estudo. Tenho ela até hoje, irmãos. Essa Bíblia Thompson, toda marcada, riscada, páginas arrancadas. Porque Bíblia não se joga fora. Bíblia não joga no lixo, como muitos fazem. Bíblia não se joga no lixo. Porque é a palavra de Deus. Melhor você enterrá-la, isso não é religiosismo, mas não se joga a palavra de Deus no lixo. Lixo é descartado aquilo que não lhe serve mais. Ou você guarda ela como lembrança, ou você enterra ela, mas não se joga a palavra no lixo. Porque a palavra de Deus tem poder. Eu conheci um jovem, ele fez parte da nossa juventude por muitos anos. Ele era usuário de droga. E todos os dias ele arrancava uma folha da Bíblia e fazia um baseado. E ele dizia, quando eu arrancar a última página, eu vou usar o meu último baseado. E esse jovem se converteu no final. A palavra de Deus tem poder. Ele fez isso. E muitos aqui conhecem ele, José Mauro. O irmão Zé Mauro. Então quando você pega esse 50%, que é ruim, porque dividiu o assunto, você fica a ver navios. Então o versículo 12 diz, concluindo, versículo 12, 5, concluindo, ele está concluindo o assunto que ele vem tratando na carta. Da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, o pecado ingressar no mundo por meio de um homem, assim que ele pecou, o que entrou, irmãos? Por meio de um homem, e pelo pecado a morte. Então veja, quando ele pecou, ele comeu, ele violou uma palavra, a morte entrou. E não foi a morte física, foi a morte, a desligação, a ruptura com Deus. E a morte espiritual, ela trouxe a morte física. A morte espiritual
trouxe a morte física. E não se morre só de uma forma. Uns morrem esfaqueados, uns morrem assassinados por arma de fogo, uns morrem queimados, afogados, suicidados, como foi o caso dessa mocinha essa semana. E a morte não tem idade. Nós temos aqui em frente o Senhor, com 80 anos, amarrou a corda no pescoço e se suicidou. Ela vem por doenças, um câncer, veio agora e disseminou muitas vidas através do Covid. E quantas outras pragas virão e ceifarão vidas? Então, assim que o pecado entrou a morte. Uns morrem por velhice, uns morrem dormindo, mas outros sofrem para morrer. Entende isso? Sim ou não, irmãos? A morte entrou. E Paulo, escrevendo em Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Tem gente que pega esse texto, esse versículo, e leva ele, às vezes, quando o irmão peca. O irmão pecou, irmão, é a morte. Não, irmãos, o salário do pecado é a morte, era a morte universal. É a morte que desligava o homem de Deus, certo? Mas hoje nós temos o perdão judicial. O perdão judicial. Cristo nos perdoou de todos os pecados. Pastor, mas nós pecamos. E Paulo então ele ensina o que acontece com esse pecado que nós fazemos todos os dias. Eu orando aqui agora, eu comecei a falar para papai a diferença nossa para com o mundo. Quando nós pecamos consciente. Quando você peca e erra consciente, porque você conhece a verdade. Nós conhecemos ela. Nós sabemos o que é a verdade. Lá não, lá eles estão presos num sistema maligno. Eles estão mortos. O salário do pecado é eles já estão mortos espiritualmente. Então eles ainda vivem debaixo do jugo do pecado judicial, do pecado eterno. Eles ainda não receberam a remissão. Por quê? Porque eles ainda não aceitaram. Então o que eles cometem, o que eles fazem ainda estão debaixo do que é morte eterna. Mas eu e você não. Nós já saímos de lá, nós somos transportados, nós recebemos o perdão judicial. Hoje nós temos a ciência, irmão. Então quando falhamos consciente. Quando erramos, quando mentimos, quando enganamos, quando traímos. Quando o marido adultera e trai a esposa, quando a esposa faz o mesmo. Quando há prostituição, quando há mentira, quando há rebeldia. Fazemos isso consciente. Nós sabemos e conhecemos a verdade. Porque nós já não estamos mais lá, nós recebemos o perdão judicial, o perdão eterno. O sangue de Jesus nos purificou de algum pecado. Não, a Bíblia diz que foi de todos os pecados. Todos, não ficou um. Todos eles. E aí então ele está escrevendo. No 12. Concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que foi Adão, e eu não estava lá, nem você. Nós estávamos lá, irmãos, participando disso? Não, mas ele pecou, e quando ele pecou, a morte entrou no mundo. Assim também, a morte foi legada a todos os seres humanos. Aí, de Adão em diante, a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Olha o legado dele, do primeiro Adão. E o mais impressionante é que tem pessoas que querem viver ainda debaixo desse legado, do legado de Adão, mesmo dentro do prédio,
mesmo frequentando um prédio e ouvindo um evangelho, querem viver debaixo desse legado, porque não compreendem, porque nos foi roubado o verdadeiro ensino do evangelho, porque não nos ensinaram o verdadeiro evangelho. Próximo versículo. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes de ser promulgada a lei foi promulgada com Moisés no Monte Sinai. O pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe. Então, se não existe lei, não há pecado. Mas ele já estava no mundo. Quem participou aqui das escolas da graça, quando eu ensinei sobre as dispensações, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, dentro da consciência, aí veio a lei, agora vivemos graça, e a última vai ser o milênio. Então, quando Adão vivia na inocência, antes do pecado, Adão tinha o corpo de Cristo, irmão. Adão não sentia frio, Adão não adoecia. Eles viviam nu, era inocência, não sabia o que era pecado. Com quem Adão aprendeu a falar, meu irmão? Quem foi que deu as primeiras aulas conjugais para Adão e Eva? Com quem que Adão aprendeu a ser pai? Quem foi o professor de Adão? Foi o próprio Senhor, que trazia os ensinos para ele. Inocência. Mas de repente, Deus desce, começa a chamar por ele: Adão, 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 cadê você? Ele não respondia. E não é assim que acontece com o cara que peca. Ele já fica, ele já se recua, ele já se sente condenado. E aí Deus fala: Adão, 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 cadê você? Estou aqui. Aqui aonde? Estou aqui escondidinho. O que você está fazendo aí, filho? Uai, estou nu. Tá o quê? Eu estou nu. Mas quem te fez saber que você está nu? A mulher que o Senhor me deu. Ele não culpa a mulher, irmão, ele passa por ela. Ele termina em Deus. A mulher que o Senhor, eu não te pedi essa bênção. Essa bênção me tornou maldição. Ó. A mulher que o Senhor me deu. Ele já culpa Deus. E é assim, irmão, a vivência hoje, porque estão vivendo em Adão. Qualquer coisinha, culpa Deus. É Deus, 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 Deus. Culpado é Deus. Então ele culpa. Porque a morte agora entrou, ele já perdeu a ruptura. Houve a ruptura, ele desligou. Oh, mas Adão, que isso, hein? Não, a mulher que o Senhor me deu fez eu comer o fruto, eu comi, ó. Mas quando a Eva comeu o fruto, o que ela falou para Adão? Adão, come aqui, Adão. Olha aqui, eu comi e não morri. Eu comi e não morri, eu estou vivo aqui, ó. Mas mal sabia ele que o trem era espiritual, filho. Ele comeu, mas Deus vem e fala: opa, peraí. Então é o que Paulo está dizendo. Porquanto antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Aí depois disso, eles são expulsos do jardim. Eles têm 2 filhos depois do pecado, porque antes do pecado, Adão e Eva, irmão, teve fim igual rato. Quantos 1000 anos eles viveram no paraíso? A ciência não consegue explicar, mas eles viveram por muitos anos, pode falar milhares de anos. Eles eram eternos, eles não morriam. Caim e Abel não são os primeiros filhos de Adão e Eva, são depois do pecado. Porque aí agora o que vai acontecer, irmão? O corpo deles vão envelhecer, as rugas vão vir, as enfermidades, as consequências. Porque antes nada disso, meu filho, nada disso. O povo fica atrás de embelezamento, de empoderamento, de fonte de juventude. A fonte da juventude era eterna, lá no paraíso, lá no Éden. Ele perdeu tudo isso, ela perdeu. E agora nascem os 2 filhos, Caim e Abel. Ela já sente dor, porque foi a palavra de Deus. A partir de agora, você vai dar à luz sentindo dores no parto. E as mulheres que estão aqui, que já foram mães,
Sente dor ou não, irmãos? Tem dor ou não? Ainda vem, né, assim, se for de parto normal, o médico ainda ajuda com a injeção, né? Para a criança vir mais rápido, para sentir mais dor ainda e ela fazer força para a criança nascer. E aí então, nasce Caim e Abel, os dois crescem, e o que um faz com o outro? Aí vê o primeiro assassinato, o irmão mata o irmão. Caim mata Abel. E ele matou Abel. Porque a morte entrou no mundo, irmão. E agora começam-se os processos de morte. É terra engolindo gente, é fogo caindo do céu, é água afogando. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Preste atenção. Para uma lei, hoje nós temos a Constituição do país, existe os vereadores que fazem leis municipais, os estaduais que fazem leis estaduais com o Estado, e existe os federais que fazem lei para a nação. E uma lei só pode ser exigida, algo só pode ser exigido a partir do momento que aquilo vira lei. Se não for lei, não vale. Aí tem aqueles que querem burlar a lei, e é o que está acontecendo na nossa nação. Muita gente querendo burlar a lei, burlando a lei. Então eles não estão seguindo a lei, eles estão ferindo ela. Da mesma forma é a de Deus, agora virou lei. Aí Deus dá os mandamentos para governar o povo, nação. Aí é que o povo não entende, irmão. Os 10 mandamentos não foi para governar uma igreja. Os 10 mandamentos foi para governar uma nação, Israel. Os 10 mandamentos eram leis para governar uma nação, chamada Israel. Se você estudar sobre o negócio lá dos Estados Unidos, quando um presidente chegou, tinha não sei quantas regras lá. Ele chegou e promulgou aquilo lá e fez uma, e todos apoiou aquilo se tornou. Inclusive quando você assiste aquele filme lá do Nicolas Cage, Tesouro Perdido, ele vai lá e rouba eu esqueci o nome do negócio lá, assinado por Benjamin Franklin, os presidentes dos Estados Unidos. Eles diminuíram, irmão, em poucas coisas lá, para ser seguida. A Declaração dos Estados Unidos. Então, irmãos, nós temos hoje uma lei a ser seguida. E aí veio a lei para Israel como nação. Os 10 mandamentos foram para a lei de Israel. Hoje para a igreja não é 10 mandamentos, meu irmão. Hoje para a igreja é a graça, é o favor imerecido. É o ensino do Senhor Jesus. Porque se eu for pôr 10 mandamentos aqui dentro, do pastor até o último lá no fundo, do último até aqui à frente, de lá e de cá, meu irmão, estamos tudo perdido. As mulheres estão perdidas. Os homens estão perdidos. Tem coisa aqui que não pode acontecer. Para começar, quem está de regra, não podia nem estar aqui hoje. Irmãos que está de regra, não podia nem estar aqui hoje, que vocês são imunda. Mediante a lei. Quem teve o coito essa noite é impuro. Aonde você senta fica imundo, impuro. Isso é a lei. Mas nós vivemos a graça do Senhor. O que o Senhor deixou para nós, um legado do Senhor. Entende isso, sim ou não? Próximo versículo. Então não é lei. Próximo versículo. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão. Veja isso, irmão. Até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que viria de vir. Próximo versículo. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. O que é o dom gratuito, irmão? Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Não há comparação. O que é o dom gratuito aqui? A que ele se refere? Quando ele diz ao dom gratuito? Graça é o que, irmão?
Graça é o quê? Favor. E a graça é gratuita. Então, contudo, não há comparação entre a graça e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus, está vendo aí? E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para... Então veja bem, vou voltar lá em cima. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito entre Cristo. Cristo é o dom gratuito. Cristo é a mesa que nós vamos participar aqui nessa manhã. É o pão vivo que desceu do céu. É o corpo e o sangue do Senhor que muitos têm desprezado. Que chegam, não oram, não se reconciliam, mas não sabem o entendimento que é participar disso aqui, acha que é apenas um suco, que acha que é apenas um pedaço de pão, que a irmã foi ali e picou. Aí eu lembro do Paulo. Paulo disse que antes de converter, foi uma luta, comeu o pão e bebeu o sangue. Lembra que contou isso aqui? Que ele era viciado em vinho chapinha. Aí quando ele teve que beber o cálice olhando aquilo, ele falou: o que é isso? Desconhece o que Cristo fez na cruz, porque quer viver uma religião. É isso que você quer, é isso que eles querem, viver uma religião. Religião. Não, me ensina método, me ensina regra, me ensina forma para me servir Deus. Não, vamos pro culto, todo mundo, senta de cá, vamos louvar o Senhor aqui. Ergam a mão, batam palma. Aí o pastor vem, vira, fala pro seu irmão: você tá bonito, hein? Fala aí, ó, se você não glória a Deus, você tá perdido. Isso é regra, irmão. Regra. Por que querem isso? Querem alguém para ficar ali, ó, apunhando. E encontrou um pastor meio doido nesse ponto. Eu não sou pastor, não sou polícia de crente. Eu não ponho chip na sua cabeça. Aí acha que eu sou largado. Meu irmão, você tem que crescer em Deus. Filho cresce. Olha lá um Davi. Filho cresce. Filho não fica dentro de uma caixinha para sempre, não. Filho desmama. Arruma quem ele ama e bate asa e voa. Vai embora. Assim, irmão, somos nós com ele. Filho cresce. Filho tem que crescer. Tem que viver nele, sabendo o pai que tem, o irmão que tem, o Senhor que tem e a vida que tem nele. Sabendo, irmão, que o que ele fez por mim, por você, aonde eu estiver, aonde eu esteja, eu não vou fazer bonito, eu não vou fazer moral, porque eu vou envergonhar o irmão, ou eu sou parte da igreja. Não, irmão, porque você tem um Senhor sobre você. Nós temos um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Repita isso para o seu irmão agora: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso cabeça. Ele é o meu cabeça. E aí ele diz, volta no versículo: contudo, não há comparação entre Jesus e a transgressão. Veja, não há comparação entre Jesus, o segundo Adão, e o primeiro Adão, a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, quem é ele? O primeiro Adão. Muito mais a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, o dom pela graça de um só homem, o dom pela graça, pelo favor de um só homem. Não precisa de dois, não precisa de três, não precisa de quatro, não precisa de todos os santos. Um só homem, Jesus Cristo, transbordou, irmão. Transbordar, esse copo aqui está transbordando? Transbordar é de... Não foi isso que a mulher cirofenícia, que estava chamando Jesus,
Jesus, atende-me. Minha filha, veja bem, um só homem. Minha filha está lá em casa doente, endemoniada. Aí os 12 chegam para Jesus e falam, intercessão de todos os santos. Pedro, Tiago, João, os 12 apóstolos. Os santos, não é? Fala, Jesus, atende ela. Ele olhou para os 12 e falou assim, não tem nada com essa mulher não. Ué. Parece até uma falta de ética de Jesus. Uma falta de respeito com a mulher. Só não tem nada a ver com essa mulher não. Só, mas essa mulher está seguindo o Senhor. Não, mas eu não vim para ela. Eu não vim para ela. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim foi para vocês. Eu não vim para ela. Mas aí ele volta e fala assim, não é lícito pegar o pão e dar para os cachorrinhos. O pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Quando ela escutou isso, ela chegou e falou assim, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Quando Jesus ouviu isso, falou, vixe, nunca vi fé em Israel, eu gosto dessa mulher. Sabe o que a mulher estava dizendo com essa colocação? O Senhor tem tanta bênção derramando, ó, está derramando, que tem uma que está caindo aí que dá para mim. Aí ele falou, fé, pode ir embora. Pode ir embora, sua filha está liberta. Irmão, mulher não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha nada. Mulher ela era sírio-fenícia, ela veio da Síria. Ela veio de outro país, ela gastou dias para chegar lá, irmão. Pode ir embora, sua filha está liberta. E ela voltou crendo a palavra de Jesus, irmão. Contudo, não há comparação entre o dom e Deus transbordou para multidões. Próximo versículo. Por isso não se pode comparar a graça de Deus. Não se compara a graça de Deus com a consequência do pecado de um só. Irmão, a graça é muito mais. Por que esses pregadores de hoje batem contra a graça? Porque eles querem ter o povo preso. Querem ter o povo debaixo deles. Porque tendo o povo debaixo deles, aí eles dizem assim, ó, vocês estão obrigados a votar em quem eu disser aqui, ó. Você entendeu? Sim ou não? Pastor, como é que o senhor fala também? Fala, irmão. Fazem pactos, vai votar. E outras coisas. Se você não fizer isso, você vai ser suspenso. Você está excluído. E muitas outras coisas, porque querem trazer. Irmão, você não serve Deus, você é lei. Você não serve Deus por cabresto. Você tem que servir a Deus porque você o ama. E aqueles que o amam naquele dia serão reconhecidos, irmão. O Senhor está vendo. O Senhor vê tudo. O Senhor é a mulher que está na janela que viu o filho matar o pato. Vê tudo. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado em um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justiça. Agora preste atenção. Quando Adão ele entrou pelo pecado, ele trouxe morte a todos. O pecado de Adão trouxe morte a todos. Mas agora, o dom gratuito de Deus, a morte do seu filho. Vamos ver se você te empolga agora. A morte do seu filho trouxe salvação, remissão e perdão a todos os que creem. Todos os meus pecados foram perdoados nele, todas as minhas transgressões. A morte dele deu vida. A morte, o pecado de Adão deu morte, mas o pecado em Cristo deu vida. Ele me deu vida. E hoje eu tenho a vida eterna dentro de mim. E entenda, irmãos, a vida eterna não é para ser vivida aqui. A vida eterna é para ser vivida aonde? No outro lugar, que não é aqui. Aqui vai viver essa vidinha. Você vai chegar aí com ruga lá na frente, manchas, dores. Porque quem aqui que não sente dores, irmão?
Quem aqui que não está com vontade de dormir? Eu estou. Quem é que não sente dor nos ombros, dor na coluna, dor no calcanhar, dor no pé? Quem, irmão? Sentimos dores. Esse é o mundo. Mas para onde nós vamos, para onde nós iremos, não existe nada disso. É questão de tempo. É questão de fluir. A nossa vida tem que ser uma comunhão com Ele. Precisamos entender essas coisas. E honrá-lo todos os dias. Glorificá-lo todos os dias. Pense bem, irmão. Você chega no lugar, você sabe o que você tem que fazer. Porque você o conhece, você o serve. Não porque o seu pastor disse lorota na sua cabeça. Mas porque você tem um tempo com o Senhor. Você lê as Escrituras. Bom, é importante o pastor aqui, o outro irmãos, o Alan, que agora vai estar conosco na sede, Luciano Santa Rita, Roberto e Alessandra na vila. É importante a gente passar para vocês, irmão, mas ensinar vocês a viver isso é difícil, cara. Isso é no seu dia a dia, no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho, nos seus filhos, no seu legado, sua vivência. Você que é pai, que fala que é de Jesus. Uma cena me chamou a atenção essa semana. Aquela cena me chamou a atenção, irmão. Como nós temos sido como pais para os nossos filhos, que legado nós estamos deixando para eles. Eu como pastor, que legado estou deixando para o Davi e para a Isabela. As promessas que temos feito. Porque aí depois o trem desanda. A culpa não é de ninguém não, a culpa é nossa, dentro de casa. Você não tem que falar nada de ninguém não, o erro é nosso, a falha é nossa, cara. O que nós ensinamos para eles? Nós incentivamos eles a quê? A ir aonde, fazer o quê, com quem, como e por quê. A gente vai ficando permissivo com muita coisa do mundo. Nós vamos aceitando muita coisa do mundo, engolindo, a gente vibra com o sucesso do nosso filho no mundo, cara. Mas nosso filho sabe falar de Jesus para um amigo da escola. Eu perguntei isso para o Davi essa semana, os amigos dele, filho, você convidou eles para vir para o culto? Ele nunca. Por quê? Cada um tem a religião deles, não foi, meu filho? Mas você tem que falar de Jesus para eles. Nós temos uma vida em Cristo, irmão. Irmãos, e eu digo e confesso para vocês, o Charles, antes você ficava preocupado com as coisas que eu falava, hoje ele parou, né, Charles? Ou ainda fica preocupado? Mais ou menos ainda. É porque parou de falar, né? Meu irmão, mas hoje, cara, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso não me atrai mais não, irmão. Isso aqui hoje, isso não me atrai mais. O que me atrai é você. Você que é o templo de Deus. Você que é a casa do Senhor, irmão. A gente é atraído por tempo, por jogo de luzes, tudo. Isso aqui é bom, é importante, né? Ter um violãozinho, uma bateria, um sonzinho, sim ou não, irmãos? Sim. Mas isso não é a igreja. A igreja é você, lavado e remido no sangue de Cristo. Cristo morreu por você. Viva no legado do segundo Adão, o dom gratuito. Dá para Ele o que você quer que Ele te dê. Dá para Ele. Eu disse para minhas irmãs ontem que hoje, irmão, o mais importante para mim é Jesus. E eu vi que a vida é um sopro. Quando eu saí de lá ontem, despedi da minha mãe, despedi das minhas irmãs, e falei, olha para Jesus. Porque o que me aconteceu, e eu com a minha família dentro do carro há 15 dias atrás,
eu vi que a vida não vale nada. E nós temos que estar com Ele, porque se a gente partir, ou alguém do nosso lado partir, você está firme com Ele, olhando para Ele. Se um filho seu partir, você está firme com o Senhor. Se um pai, uma mãe, um irmão partir, você está firme com o Senhor. Se você perder uma perna, se você perder um braço, você está firme com o Senhor. Se você perder tudo que tem, irmão, financeiramente, o investimento, você continua firme com o Senhor. Pastor, eu não consigo um namorado. Continua firme com o Senhor. Pastor, eu não consigo casar. Continua firme com o Senhor. Continua com Ele. Porque você não perde com Ele. Você não perde com Ele. Você não perde com Ele. Incline sua cabeça.